Então, a abordagem de hoje, ela será o intercâmbio mental que nós fazemos durante o sono. E como é que isso reflete nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos. Como é que o intercâmbio que eu faço enquanto eu durmo atua sobre a minha personalidade hoje e interfere como um processo reflexo na minha individualidade. Onde é que eu vou trabalhando nesse intercâmbio para tomar determinadas atitudes, tomar determinadas escolhas. Então, nossa abordagem será outra. O de hoje será o intercâmbio mental durante o sono. Eu quero deixar já um pouquinho mais adiantado que o intercâmbio mental no sono natural acontece todos os dias conosco. E não significa que acontece somente quando nós estamos dormindo, à noite. Qualquer cochilo durante o dia, aquela pequena soneca durante o dia, nós estabelecemos intercâmbio mental com a espiritualidade encarnada ou desencarnada. Vamos lá. Começar a adentrar esse mundo. Primeira coisa que nós precisamos entender que as nossas relações mentais acontecem com mentes encarnadas ou desencarnadas. As ondas mentais que nós emanamos constantemente estão sim criando relações com encarnadas e desencarnados. E essas ondas mentais, nós não podemos esquecer que o nosso cérebro é um mecanismo transceptor, ele tanto emite como recebe ao mesmo tempo. E esse intercâmbio mental, através das ondas mentais, acontece tanto agora como nós estamos aqui, e também durante a fase do sono. Aquele sono da tarde, aquele sono no trabalho, quando você almoçou e volta para o trabalho e você deita a cabeça sobre a mesa e tira um rápido cochilo. Nesse breve intervalo, estamos sim estabelecendo um intercâmbio mental. A nossa mente está se conectando, não só com desencarnados, mas também com encarnados. E vou tentar explicar a vocês o que é que permite essa conexão, o que é que estabelece essa relação mental. É muito importante entender isso porque o entendimento desse intercâmbio mental, que acontece conosco o tempo todo e com a espiritualidade, é uma das chaves que permitem a nós mantermos o equilíbrio e mantermos o direcionamento dos nossos pensamentos. É primordial isso aqui, tá bem? Então vamos lá. O que que facilita isso? Nós sempre falamos em desdobramento. E já aprendemos que o desdobramento, ele não é o desdobramento. Pode acontecer de múltiplos desdobramentos. O desdobramento ir acontecendo cada vez de uma forma mais ampla, alcançando um raio, uma amplitude maior. O que é o desdobramento? É a relativa emancipação da alma em relação ao corpo. O que é a relativa? É quando nós nos desdobramos e temos aquele cordão fluídico nos acompanhando. Está aí na imagem. Porque se nós tivéssemos a emancipação absoluta, não houvesse o cordão fluídico, o nosso corpo estaria morto. Tá? Daí a importância de entender o que muitos procuram fazer e não entendem a complexidade e a gravidade. Nós ouvimos assim: eu estou buscando o meu êxtase espiritual, eu estou procurando romper os laços completamente com o meu corpo físico para me conectar com as entidades mais elevadas, seja da doutrina que está seguindo. Isso é algo
extremamente enganoso, porque caso isso acontecesse, o corpo desmoronaria, não teria sinais vitais mais e não haveria como esse que se desdobrou e se emancipou ao ponto do êxtase espiritual voltar para o corpo. Ele teria desencarnado. Tá? Então, o desdobramento parcial, isto é, com o cordão fluídico, ele acontece durante o sono natural. E ele acontece também no sonambulismo, que já estudamos um pouco no ano passado, e na hipnose e no transe mediúnico. De todos aqui, o que aqui se apresentam, nós fazemos tudo. Nós temos o sono natural, portanto, temos desdobramento. Nós temos pessoas que são sonâmbulas. Eu não sou sonâmbulo, mas tem pessoas que são. Também está em desdobramento. E temos aqueles que entram em hipnose e aqueles que são os médiums, que entram em transe mediúnico. Tudo isso é, podemos dizer, etapas de desdobramento. Qual é a importância de cada momento? Na hipnose, por exemplo, aquele que está hipnotizado sob o controle do hipnotizador, no desdobramento vai fazer o que o hipnotizador demanda. Vai fazer o que ele manda. O transe mediúnico é diferente, porque o médium ele pode estar em transe mediúnico, mas a consciência dele está ativa. Ele está tomando, ele tem consciência do que está acontecendo. Ele pode não se lembrar quando ele sai do transe. Ele pode não se lembrar. O que aconteceu com você? Ah, não lembro. Eu sei que eu estava assim, assim, tal. Tudo nessa parte é tranquilo. No sono natural, a mesma coisa. Nós dormimos e sonhamos, mas aquilo que sonhamos, o mais comum é um sonho complexo, caótico, confuso, e quando acordamos, daí a pouco nós não nos lembramos de mais nada. Por que é que isso acontece? Entra isso aqui, ó. Nós temos, para efeito de entendimento, etapas evolutivas. Nós já estivemos, nós que aqui estamos, nesse estágio, evolução inferior. O que é uma evolução inferior? Aquele encarnado, aquele homem, aquela pessoa, aquele grupo que apenas vive a vida, trabalha, come, dorme, tem filhos e fica apenas nisso. Ele não tem na sua onda mental propósitos de crescimento, ele apenas vive. Então é o que está aqui, ó. O homem em evolução inferior tem o sono quase como um mero processo de recuperação do corpo. Por isso que está essa imagem meio onírica, uma imagem meio fantasiosa, em que alguém dorme e sonha com as coisas da vida que ela vive, ou com as fantasias que ela possui, que ela traz. A onda mental nesta fase inicial de expansão, ela é apenas uma onda reflexa. Ela reflete o mundo de consciência ou a afetividade que a pessoa tem. É muito pobre a onda mental dela. Esse tipo de evolução inferior não interessa para a espiritualidade, porque ela está ainda numa fase muito baixa de vibração e que não resulta em nada a não ser manter o corpo. Nós nos encontramos aqui, ó. Nós que aqui estamos. Nós estamos na evolução mediana. O que significa isso? Nós já temos um amadurecimento espiritual. Nós já temos uma característica que chama-se reflexão. O que é a reflexão? É aquilo que eu penso sobre mim, sobre o outro, sobre a vida, qual é o meu papel, o que será que vai acontecer comigo, o que eu desejo. Então eu começo a exteriorizar de mim, do meu campo mental, pensamentos que se refletem naquele meu próprio entendimento do eu. Então a minha onda mental ela é um pouco mais elevada, ela é média, ela não é básica.
Assim, os quadros mentais que eu vou produzir estão de acordo naquilo que eu me concentro, naquilo que eu me dedico, naquilo que eu gosto, naquilo que me atrai. Exemplo, eu gosto, diante da minha existência atual, eu gosto de livros de filosofia. Eu não sei explicar por que eu gosto, mas eu gosto. O outro gosta de música. O outro gosta de ciências. O outro gosta de literatura. Então a mente vai se concentrando em determinadas etapas do conhecimento que lhe é favorável, que lhe apetece. Com isso, quando aqui nós estamos no campo do amadurecimento espiritual mediano, nós conseguimos chamar a atenção dos desencarnados. É mais ou menos assim, olha, tem uma lâmpada, outra lâmpada. Essa brilha muito pouquinho e essa brilha mais. Qual que chama mais atenção? Essa aqui, porque essa nem aparece, a outra toma, ofusca a primeira. Ah, nós estamos nessa aqui, na mediana. Então, a espiritualidade, os desencarnados, ficam atentos a essa mente que está emitindo ondas mais elevadas. E eles vão analisar essas ondas. Qual é a frequência delas? O que elas carregam? Quais os interesses? O que ela reflete? E procuram perceber se essa onda mental desse ser encarnado emitindo isso está afinada com a dele. E essa afinidade é que determina as sugestões que o desencarnado vai trazer para o encarnado atuar no trabalho que ele executa. Vejam aqui que eu coloquei desencarnado e não coloquei desencarnado amigo espiritual ou adversário espiritual. Qualquer um, se a onda mental que eu emano chama a atenção de acordo com o padrão dela, aquilo que eu estou emanando é de interesse, por exemplo, no campo da filosofia, as mentes que se afinam com a filosofia se aproximam de mim. Mas se as minhas ondas mentais são ondas mentais doentias, de oportunismo, de aproveitamento daquilo que está à minha volta ao meu benefício, essa minha onda mental atrai ondas mentais semelhantes a essas. Quem é que define isso? Eu defino isso. Aqui nós estamos desmistificando a questão importantíssima de que eu estou assim porque eu sofri ataque de espíritos, de demônios, seja lá o nome que se dá, e eles conseguiram fazer comigo aquilo que eles desejavam. Não. Inverte esse processo. Eu atraí esses espíritos, sejam eles bons ou não, e o resultado dessa atração, através da minha onda mental, está me colocando na situação em que eu me encontro agora. Tudo que está acontecendo ao meu redor é efeito e causa da minha onda mental. Daí a importância de entender esse processo. Aqui nós temos um rapaz dormindo, certo? E a onda mental dele é uma onda mental de um padrão mais elevado. Então, ele no desdobramento, o corpo está aqui, no desdobramento, ele se encontra com amigos espirituais que estão orientando o que ele precisa estudar para que ele continue evoluindo. Então tá aqui, ó, filosofia, ciência, história, lógica, línguas, tudo de uma vez? Claro que não, mas aquilo que ele mais se afina, que ele tem mais afinidade. Nesse outro slide, ele continua em contato com a espiritualidade. Agora nós vamos entender por que, que as nossas ideias e as ideias que nós recebemos
se confundem, porque eu já tenho um conteúdo, um conhecimento, e estão colocando mais conhecimento para mim. E as duas mentes, a minha e as dos demais, durante o meu sono e o meu desdobramento, formam um certo caos, uma certa confusão. O que é meu, o que não é meu? Eu sonhei com algo, mas é estranho, mas parece que eu já vivi isso, eu já li isso. É esse sentido que nós vamos entendendo que aquilo que nós conseguimos guardar, quando nós voltamos e acordamos, fica meio confuso mesmo. Porque há um conflito entre o que eu já sei e aquilo que eles estão acrescentando. É preciso um tempo para amadurecer, depurar e como é que acontece essa depuração dessas ideias que eles colocaram em nós? Através da intuição. Ah, tive uma ideia. É o reflexo desses encontros que nós temos com os amigos. Agora, o que é importante entender? Isso acontece com a humanidade toda. Mas a humanidade, no seu grande percentual, está numa faixa mediana, como a nossa. E, portanto, se submete ao desdobramento que eu estou falando. Agora, nós temos metade da nossa humanidade dormindo, devido à diferença de fuso de horário. Então, eles estão desdobrados em contato com a espiritualidade. Logo mais, o sol está nascendo lá e está mais tarde aqui para nós. Nós vamos dormir. Enquanto eles estão acordados, nós estamos desdobrados, fazendo esse contato com a espiritualidade. A grande questão é que a maioria dos que dormem dorme apenas para fazer o refazimento do corpo físico. A maioria não entra em sintonia com as entidades espirituais, que lhes são afins no campo mediano para cima. A tendência da maioria é mediano para inferior. Então, quando nós dormimos e a nossa mente está orientada para aquilo que chamamos bem, melhorar as nossas ligações com os amigos espirituais, nós temos reuniões como essas aqui, nesse desdobramento em um jardim com outros estudando. Mas nós também podemos dormir e termos o nosso desdobramento com a nossa mente nos orientando para o mal. E isso está acontecendo o tempo todo, ora lá, ora cá. Vai acontecer daqui mais ou menos 4 horas nós estaremos dormindo. Para onde que vamos nós em desdobramento de acordo com a nossa onda mental? Para onde eu vou? Para onde o Edson vai? Para onde o Carlos vai? Com certeza não vamos para o mesmo lugar. Não vamos. O Carlos vai para um lugar, o Edson vai para outro, eu vou para outro e assim por diante. Mas não significa que o lugar para onde eu vou é ruim. Depende do meu nível de conhecimento, da minha emanação, da minha onda mental. Portanto, nós temos frequências mentais diferentes uns dos outros. E é isso que nos separa durante o desdobramento, mas também nos une. Porque quando nós dizemos assim, essa noite nós iremos fazer um trabalho específico e eu conto com a participação de todos vocês. Vocês concordam com esse encontro? A emanação mental de vocês não se reflete apenas na fala, ah, eu concordo. Porque você pode falar que concorda, mas a tua mente diz que não. Portanto, você não irá participar do trabalho. E ficará surpreso no próximo encontro quando alguém diz assim: Nossa, o trabalho que você falou, Antônio, eu vi você, eu vi a Sônia, eu vi a Ivone, eu vi Fulano, e eu estava. Claro que ele estava lá. Aí o outro diz assim: Engraçado, eu não sonhei com nada disso, eu não lembro de nada disso. Por quê? Porque a emanação da onda mental não foi suficientemente intensa
para colocá-lo nesse trabalho. Ele foi fazer outra coisa, mas não participou do trabalho, porque o trabalho exige determinada frequência vibratória que o coloca no grupo. Isso acontece com todos nós encarnados que nos encontramos aqui. Agora, olhem essa outra imagem. É o mesmo rapaz, mas o campo mental dele não o leva para a espiritualidade que estava antes. O leva para encontrar com a onda mental que é afim com a dele, nesse dia, nessa hora, nesse momento. Aqui nós estamos vendo que o desdobramento no sono comum, quando nós vamos dormir, segue a direção daquilo que você intensamente focou a sua atenção durante o dia ou durante a semana. Onde você focou a sua atenção. E não estou dizendo aqui que a sua atenção é ficar orando o tempo todo. Orando, 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 orando. Não é isso. Mas é a sua atenção, ela está voltada para um equilíbrio do próprio eu, onde as provocações, as, as dificuldades que aparecem, as situações perigosas que surgem, mantêm você num equilíbrio, não reagindo de uma forma violenta. Mas tem muitos de nós que somos assim naturalmente. Nós temos uma atenção de extrema irritabilidade e agressividade. Assim, nós podemos sim, se não tivermos o conhecimento um pouco da espiritualidade, fazermos relações no desdobramento com entidades sombrias. O que eu quero dizer com isso? Que automaticamente, quando nós estamos fora do corpo físico, os nossos objetivos estão de acordo com os nossos interesses. Não estou dizendo que o fato de termos um temperamento mais fleumático que nos coloca numa situação dessa, mas qual é o meu interesse? Onde eu coloco toda a minha atenção, toda a minha força. E é esse processo que vai me fazer encontrar com seres como esses que estão na imagem ou com os anteriores que nós acabamos de ver. Então, de acordo com as entidades e a nossa onda mental, nós nos conectamos com eles, inferiores, assimilando as coisas mais infelizes, mais escabrosas que existem. E, claro, que nós retornaremos no dia seguinte, cansados, irritados, aborrecidos, desequilibrados, e não queremos, de forma alguma, nenhum contato com algo que possa me tirar daquela situação. Porque o meu interesse é aquele. Estou trazendo assim de uma forma mais geral para que possam entender que qual é o meu interesse diário, no que eu me interesso para que eu possa conhecer a mim mesmo, descobrir em mim aquilo que ainda eu não sei e que me incomoda, que eu tenho atitudes que me surpreendem, que me causam uma situação de desconhecimento de mim mesmo. Esse interesse determina a onda mental de cada um de nós. Vou abrir para vocês perguntarem. Portanto, toda leitura que nós fazemos, ela tem que partir para a reflexão. Não adianta só ler. Precisa refletir. Ah, eu leio livros e livros e livros. Não, não é isso. Você pode ler um livro só. Então, por exemplo, peguei só uma frase aqui, abri aleatório, tá? A primeira frase é a seguinte: arrepender-se é abrir-se para o bem. A primeira frase. Aí, se você continua a leitura, não para pensar, vem a segunda. Quando descobrir que você errou, de imediato recomeça a ação reparadora. São duas frases. Bom,
Arrepender-se é abrir-se para o bem. Mas o que é arrependimento? E o que é o bem? Você está refletindo, está fazendo uma reflexão da sua maneira. O arrependimento é quando eu cometi algo, é o que eu penso, e esse algo me incomodou, e continuou me incomodando, e eu arrependi. Eu penso que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Será que isso é arrependimento? Para mim é. Bom, e agora ele está dizendo que aquele que se arrepende é abrir-se para o bem. O que é o bem? O bem, pelo que eu entendo, é não fazer mal às pessoas, não explorá-las, não vilipendiá-las, não criar conflitos. Esse é o bem. Mas foi exatamente o que eu não fiz. Eu fiz algo que então não é bem, é mal. Então é uma reflexão simples. Agora está dizendo assim: quando descobrir que erraste, bom, descobri que eu errei. Tá, eu errei. Já sei o que é o bem e o que eu não é. De imediato recomeça a ação reparadora. O que é recomeçar a ação reparadora? É assim que a gente estuda, é assim que a gente reflete. Porque se nós formos lendo, não aprende nada. Tá? Portanto, o meu interesse e a minha reflexão é que vai permitir a onda mental que eu emano e que atrai aqueles que se coadunam com ela, que se sintonizam com ela. Quando eu faço o que eu acabei de fazer, a minha onda mental não é mais de atenção. Porque o que nós estamos fazendo aqui é uma onda mental de atenção. Vocês estão prestando atenção. Ela é uma onda mediana para alta. Mas quando eu entro em reflexão, eu saio da onda mental mediana e fico na alta. Consequentemente, o meu raio de ação da minha onda mental se amplia muito. Vai para distâncias infinitas. E isso vai chamar a atenção de espíritos que veem essa luz na minha onda mental e se aproximam para observar o que é que eu estou pensando e o que é que eu preciso e desejo para mim mesmo. Vamos dar um tempinho aqui e abrir para perguntas. Dúvidas sobre desdobramento, sono natural, hipnose, sonambulismo e transe mediúnico ou algo mais? Alguma dúvida? E a onda mental em si, né? A influência que essa onda mental causa. Ninguém tem dúvida? Tá fácil? Tá fácil, né? Mas é importante, gente. Parece simples, mas não é não, viu? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, do contato com as entidades que nós temos, nós vamos assimilar coisas que são boas e coisas que não são boas. E não estou falando de obsessores. Guardem isso. Não pensem que eu estou falando só de obsessores. Eu estou falando de espíritos mentalizadores, magnetizadores, hipnotizadores. Tá? É desses que eu estou falando. Porque aqueles que chegam por questões de acerto de contas não está nessa faixa. É bem mais simples lidar com eles. O que estamos falando aqui é um outro patamar. Lembra que eu falei que a gente ia avançar um pouquinho no patamar em ligação à questão da espiritualidade? Já estamos em um outro patamar aqui. Assim é que nós vamos aumentando a nossa frequência mental, a nossa onda mental, e vamos fazendo esse intercâmbio no transe mediúnico, durante o sono, na hipnose, no sonambulismo, na meditação. Todas as vezes que vocês se propuserem a fazer algum exercício mediúnico, seja ele qual for, é preciso ter em mente que a nossa mente consciente ela é extremamente traiçoeira. A nossa mente é traiçoeira. Ela quer se acomodar, ela quer ficar na zona de conforto. Qualquer coisa que nos tire da zona de conforto, a tendência é voltar.
Mas quem controla a mente somos nós. E nós determinamos o quanto nós devemos ficar nesse padrão elevado. No primeiro dia não dá muito certo, no segundo mais ou menos, no terceiro, mas daí um pouco acontece naturalmente, pelo processo de concentração. O que o médium pensa? O médium pensa assim, quando eu entrar numa região sombria, de muito densa, eu não posso emanar luz, porque eu vou chamar atenção. Verdade, vai chamar É, atenção. é. Mas para ele ficar escuro e se confundir com os outros, ele tem que ter força mental. Se ele não tiver força mental, ele não consegue. Então Ah, a onda mental dele tem que estar muito elevada, muito concentrada para ele manter a vibração baixa. Conseguiu perceber a diferença ou não perceberam isso que eu estou falando? agora entendi. Entende? Então, quando o amigo espiritual diz assim: olha, vamos baixar o padrão vibratório, ele está dizendo assim: ó, a sua mente tem que dar um comando para o teu campo energético apagar. Se você consegue fazer isso, você vem com a gente. Se você não consegue, você não pode ir, porque senão você vai denunciar todo mundo. É desse processo. Então, quanto mais eu exercito a minha mente no controle sobre aquilo que eu quero e fazer e determino, mais força mental eu tenho. Hum, E aí você vai ouvir assim, o espírito dizer assim: de todos os que estão aqui, todos têm a mente fraca. Ele não está mentindo. Por quê? Porque não exercita. Mas um ou dois têm a mente mais forte. Eu não vou perder tempo com esses dois. Eu vou ficar com os outros, que é muito mais fácil. Eu vou controlar os outros, não vou ficar brigando com os dois que não são controláveis. Entendeu? Então, ah, padrão vibratório depende da força mental. Porque ah, quanto mais você emana a sua concentração mental, mais contato com a espiritualidade que te ampara você faz, vai ficar muito mais forte os laços. E isso vai ajudar você a diminuir teu padrão vibratório. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais a tua mente comanda para você brilhar, mais você brilha, mais você consegue alçar espaços mais elevados. Então veja aqui, ó, quando nós assimilamos motivos nobres, vibração, socorrer as pessoas, assistir palestra, preleção, meditar, refletir, se condoer pelo outro, orar pela humanidade, são motivos nobres. A nossa mente ela precisa trabalhar num padrão vibracional muito maior do que a gente está acostumado. E isso vai emanar um campo energético que vai atrair entidades superiores. hum. Tem alguém ali num barraquinho na beira da favela que está iluminando aquele lugar. Vamos ver quem é. E encontra lá um pobre coitado em prece. Tá, tem isso lá numa cadeia, numa prisão. Tem alguém na cela orando e brilhando. Vamos lá socorrer. Vamos lá ver o que está acontecendo. Então isso vai enriquecendo a cada um de nós. A nossa influência da onda mental ela é muito importante. Então veja, ó, fechando esse slide resume o que eu falei até agora. Quando nós dormimos, o Carlos vai dormir, a Zaira vai dormir. Cada um tem uma onda mental contínua. A Jéssica vai dormir, a onda mental dela é contínua. O que é contínua? Nós pensamos o tempo todo. Os animais não conseguem fazer isso porque a onda mental é fragmentada. Tá? A onda do animal é fragmentada, por isso que não tem comunicação com o animal. Eles percebem, tal, mas não tem como você dizer que o animal está possuído, porque não há ligação mental para isso. A nossa onda mental, ela continua vigilante. O nosso corpo está dormindo. A onda mental está atenta. E olha que é interessante.
essa onda mental, que é o espírito em si, é o campo mental, não está nem um pouco interessado naquela massa de carne que está dormindo ali. Não se interessa por aquilo. Não significa nada. Esse corpo que nós prezamos tanto, que a gente, quando dorme e desdobra, não vale nada para a gente, para o nosso espírito que mora aqui, nesse corpo físico. Não vale nada. Tá? E quando nós estamos completamente fora da carne, ligados apenas pelo cordão fluídico, nós sintonizamos com ondas mentais de encarnados e desencarnados, com quem a gente se harmoniza. Então a Zária vai sintonizar com encarnados e desencarnados, o Carlos vai sintonizar com encarnados e desencarnados, que não tem nada a ver um com o outro. Mas um se harmoniza com uma coisa e o outro com outra coisa. E por que, que a gente sintoniza com encarnados quando dormimos? Lembra que eu falei que do outro lado do mundo tem gente dormindo? Eles estão desdobrados. Eles estão desdobrados, quase voltando para o corpo físico, mas a gente está dormindo também. E aí a gente se encontra. Então, quando nós voltamos para o corpo físico, que nós vamos acordar, aquilo que nós conversamos com a espiritualidade, na hora que nós acordamos, nós temos a intuição, que é o resultado desse intercâmbio. E nós sabemos que algo foi nos falado, alguém disse alguma coisa para nós, mas eu não consigo lembrar direito, e parece que eu estava fazendo coisas. Esse é a onda mental vigilante, é o campo mental que está ali, longe do corpo físico. O que vai acontecer? Você esquece rápido isso. Isso passa. Lá a pouco você não lembra mais nada. Mas, horas depois, ou uns dias depois, vem uma ideia para você. Nossa, tá me vindo uma ideia sobre aquilo, coisa, algo que estava me incomodando, e olha que ideia que surgiu agora. Essa ideia é fruto desse contato que nós tivemos com a espiritualidade, do intercâmbio que nós tivemos com eles, dos colóquios que nós tivemos com eles. Tá? Portanto, guardem isso aqui. Todas as vezes que nós ficamos pedindo para a espiritualidade coisas, apelando, oh, meu amigo espiritual, ó Senhor, ó Jesus, por misericórdia, me acorde, me ajuda, ajuda meu filho, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda meu primo, tudo que a gente pede, nós esperamos que a nossa onda mental a ser emanada seja ouvida por alguém. E esperamos que a resposta venha enquanto a gente está acordado. Como se caísse, abrisse a porta, caísse a resposta ali do outro lado. E não é assim. Durante a fase do sono, muito do que a gente pediu durante o dia é atendido enquanto a gente dorme. Não é enquanto a gente está acordado. Para afirmar que você não foi atendido, é preciso você eliminar essa segunda parte. Porque se você dormiu e aquilo que você pediu durante o dia foi atendido integral ou parcialmente pela espiritualidade, a sua onda mental, o seu intercâmbio foi ouvido. Tá? Vou dar um exemplo um pouquinho pior aqui, tá? Vocês sabem que eu dei aula lá na P2 de Hortolândia por 4 anos de alfabetização para os prisioneiros de lá, para os presidiários. Eu dei aula para eles, né? Ia todo dia lá dar aula para eles. Nunca me fizeram nada. Nunca me fizeram nada. E eram pessoas pesadas, coisa pesada. Assim, vejam, conversando com um deles, um deles se chama Edson, já deve ter falecido porque ele estava bem doente. E eles gostavam de contar as histórias dos crimes deles para mim. Como é que eles faziam os crimes, como é que matavam, como é que eles ficavam contando lá para mim. Olha o que é a onda mental, gente. Professor, a gente ia fazer o assalto no banco. A gente ia fazer assalto no banco. Ou no carro de seguro. Aí nós pegávamos o grupo todo, ficávamos sentados em volta de numa sala,
nos dávamos a mão e fazíamos a nossa oração. Para que o nosso assalto desse certo, é bem assim. Tá, Edson, e como é que vocês oravam? A gente pedia para Jesus, professor. Jesus, que as nossas armas funcionem. Jesus, que possamos encontrar o mais rápido possível o local onde está o dinheiro. Jesus, que se entre eu morrer e o outro, que o outro morra. Essa era a prece deles, gente. E eles pediam para Jesus. Para onde está o onda mental deles? Com Jesus? Claro que não. As entidades em volta deles não tinham nada a ver com aquilo que eles pediam em relação a Jesus. Né? Então, não importa aquilo que você diz, o que interessa é a onda mental, porque quando ele diz assim, que o nosso assalto dê certo, ele já imaginava o grupo armado atirando nos outros. Essa é a onda mental. Não é o que ele está falando. Não é o que ele está falando. Né? Quando a gente ia subir a favela, professor, a gente cheirava cocaína, cheirava cocaína, cheirava cocaína, loucaço, pegava as armas, peito aberto, a gente subia atirando em todo mundo, caiu um aqui, caiu outro ali, e a bala passando perto e nada pegava a gente, a gente estava protegido por Jesus. É a onda mental. Onda mental. 35 anos de cadeia. É a onda mental dele. E não mudou, estava lá no mesmo padrão. Então veja, quando nós fazemos um apelo para uma entidade espiritual, a resposta surge para nós quando a gente está dormindo, não quando a gente está acordado. É assim que acontece. É diferente de premonição, é diferente de dupla vista. Isso é uma questão própria de cada um. Mas o apelo à espiritualidade do Senhor, né, durante o dia, como agora, eu estou preocupado, eu sei que eu devo estar doente, que eu estou com um problema sério, eu não tenho mais a mesma energia, eu me sinto cansado. Eu gostaria que a espiritualidade me respondesse, me auxiliasse para que eu pudesse encontrar algo que pudesse esclarecer o que está acontecendo comigo. É um apelo. Aí você dorme, desdobra. A resposta vem ali, durante o desdobramento. Aí você tem, no outro dia, você acorda, tem a intuição de ligar para um médico, tem a intuição de falar com uma pessoa. Aconteceu durante o sono. Esse apelo atendido, tá bem? Então vejam, por que a gente não lembra? Porque o nosso cérebro físico não tem condições de guardar tudo aquilo que a gente recebeu enquanto dormimos. Então, as lembranças desse intercâmbio, elas são simbólicas, elas são fragmentadas, elas não fazem sentido para nós. Mas o fato de você ter sonhos complexos, caóticos, cheios de imagens, mostra que aquilo que você está lembrando é sinal claro de que quando você desdobrou, você fez o encontro com esses seres. Mas só que tua mente não consegue guardar tudo isso. Então vem sobre intuição para a gente. Todas as vezes que vocês tiverem uma intuição, não desprezem. Não pense assim, isso é coisa da minha cabeça. Não é da tua cabeça. Não é, porque isso é um bloqueio. Nossa, eu acordei com uma intuição, um pensamento, uma ideia. Isso é bobagem, isso é coisa da minha cabeça. Não é. Tem que prestar atenção. O que será que eu estou tentando lembrar e não consigo? Deixa eu pensar, deixa eu voltar um pouquinho para trás e ver com o que eu sonhei mesmo. Você está dando atenção para aquilo. Né? Aí você é capaz de perceber de uma maneira clara aquilo que é o processo do intercâmbio mental enquanto dorme. Então, meus queridos, minhas queridas, não ignorem a questão da intuição. Não digam que é coisa da sua cabeça. Isso não é real.
O real é, não é coisa da minha cabeça. Alguém me disse isso. Em algum lugar eu tive contato com isso. Preciso saber o que é. Vai ver como muda. Vai ver como muda. Eu falo isso por experiência própria, viu? Por anos e anos eu sempre disse que era coisa da minha cabeça. Quando eu passei a entender que não é, mudou. Mudou. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, Antônio, como é que você lembra de coisas que aconteceu há 10 anos atrás? De tanta gente que você conversa. Como é que você lembra? Por quê? Porque a partir do momento que eu passei a dar atenção para aquilo que acontecia realmente comigo, aquilo ficou fixado, ficou guardado. O que a doutrina espírita vai nos falar? Todos os fenômenos relacionados com o desdobramento, emancipação da alma, é uma lei natural. É uma lei natural. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 617. Então veja aqui, ó. Tem duas imagens. Tá? A emancipação da alma pode nos levar para esses encontros sombrios, de acordo com os nossos interesses. Ele está aqui pedindo alguma coisa. E lembre que eu falei para vocês que tanto a espiritualidade de baixas vibrações curam, quanto as que estão de alta vibração também curam. Lembra que eu falei? Não é só espíritos de alta vibração que curam doenças fisicamente. Esses também curam. Só que esses daqui põem um preço. Esses aqui não. Essa é a diferença. Então, quando você pede algo aqui, você vai ser atendido. Vai ser. Mas você vai ter um preço a pagar. E não é barato. Não é de curto prazo. Quando você pede aqui, não há essa reciprocidade de você ter que pagar algo. O que você adquire de conhecimento aqui, você usa como quiser, mas a responsabilidade é sua. É isso que determina as faixas vibracionais. Então, quando o nosso corpo está em repouso, o nosso espírito tem mais facilidade de desdobramento e ficar acordado em vigília. E aqui tem a lembrança do passado, pode prever o futuro e tem mais poder. Por isso que quando nós estamos em desdobramento, agora você vai entender também, Vânia, porque é que a espiritualidade escolhe determinados encarnados para fazer determinados trabalhos quando dorme. Porque eles sabem a capacidade do encarnado depois que dorme. Ele é o espírito que não está no corpo frágil. E pode sim ir com eles em regiões nos quais outros não poderiam. Só que o encarnado, a Jéssica passa por isso também. O encarnado, ele está sempre duvidando: será que eu vou dar conta? Será que eles não erraram? Será que eles não poderiam dar um outro trabalho? Não, não. A partir do momento que eles fecham o processo da equipe, de montar a equipe, é porque aquele encarnado ou aqueles encarnados estão prontos para fazer esse tipo de trabalho. Tá? E essa prontidão que eles confiam, pode sim o encarnado ter que ser substituído, porque o encarnado não acredita que é capaz de fazer. E se ele não acredita que ele é capaz de fazer, a onda mental dele determina que ele não consegue. Aí ele não vai, vai outro. Bem, então, quase terminando. Sonhos estranhos, que eu já falei para vocês, são lembrança de lugares em que nós já estivemos, que nós já vimos ou que nós veremos numa outra ocasião. Essa noite, eu até comentei com a Soninha, eu falei: Soninha, essa noite eu sonhei com você. Eu sonhei que ela estava dando aula numa casa espírita muito estranha. Era uma casa espírita esquisitíssima. E eu lembro que ela estava dando aula na casa espírita e eu estava andando pelas ruas. Não sei o que eu estava fazendo nas ruas. Isso pode ser uma coisa que nós já fizemos lá no passado, ou uma coisa que nós vamos fazer no presente, ou será num outro momento. E o que ela responde para mim? Ela responde assim:
Engraçado, e eu lembro que eu via você pela janela. Eu estava dando aula e você na rua, eu via você andando pelas ruas na janela. Então, o que que eu estava fazendo? Eu estava desdobrado, ela também. Nos encontramos para um determinado trabalho que eu não sei qual é, não faço a menor ideia, eu só lembro desse fragmento. E lembro que o local, a região não era algo agradável, mas tinha uma casa espírita lá, mas a própria casa espírita era estranha, era muito esquisita, né? Mas ela estava lá dando aula. Então, o que acontece conosco? Se a nossa mente nos coloca nesses lugares, é porque a gente está pronto para fazer isso. Então, o corpo, quando o nosso corpo adormece, o nosso espírito rompe essas correntes, só fica preso pelo cordão fluídico e pode, como está na imagem aqui, ó, investigar o passado. Olha ele aqui, ó. E eles estão mostrando o passado dele, pode mostrar o presente que ele está e pode mostrar o futuro. E o espírito em desdobramento consegue ver isso aqui, ó. O passado, o presente e o futuro. Tá? Então é nesse processo que a gente vai entendendo. Quando a gente está acordado, pode ter o desdobramento e a onda mental, intercâmbio mental? Pode. Por quê? Resposta 420. O espírito não está encerrado no corpo, em uma caixa. Ele irradia ao seu redor. É por isso que ele consegue se comunicar com espíritos, mesmo quando o encarnado está acordado, mas tem mais dificuldade. É o exemplo que eu acabei de dar, quando eu falei que ia me concentrar e ampliar a minha energia, é isso que acontece. Aí estabelece mais facilidade. Os espíritos não fazem distinção entre encarnado e desencarnado. Não pense que faz. O que é que distingue? É a individualidade, é o ser pensante. Então ele não vai olhar assim para mim e dizer: o corpo do Antônio é propício para o meu trabalho. O corpo da Jéssica não é propício. Não é isso. O que eles observam é a individualidade, o espírito que habita aquele corpo. Que o corpo é apenas um instrumento provisório que vai desaparecer rapidamente. Então, esse intercâmbio mental durante o sono é mais fácil. Por isso que na hora de dormir, eu já disse a vocês, não adianta falar com Deus e me deito, com Deus e me levanto. Porque não é isso que determina para onde você vai. E nem te dá proteção. Né? Que vai permitir para onde você vai é o teu intercâmbio mental durante o dia, durante a semana e durante o mês. Então, não conseguimos lembrar do intercâmbio mental, mas o nosso estado de vigília resulta no intercâmbio que é a ideia. Aqui terminamos, já falei sobre essa questão, o espírito não para, e encerramos a parte dos slides. Como eu faço para mudar lentamente, gradativamente, o meu padrão mental? Eu sair do que eu sou e me tornar mentalmente mais equilibrado, mais focado, mais conectado com os campos de energia que propiciam um equilíbrio ao meu redor. Não vai cair no colo da gente. Então, nós temos que buscar, nós temos que ir ao encontro de. Então, é necessário o quê? Aprender. Quem gosta, tudo bem, mas quem não gosta de ler, por exemplo, tem que aprender a gostar de ler. Porque a leitura, ela é o tesouro que vai nos levar ao aprendizado. E ler coisas ou conteúdos que são desconhecidos para nós. Não é o que eu conheço. Eu não vou ler doutrina espírita. Isso eu conheço. Já posso ler a qualquer momento. Eu vou ler o quê? No Evangelho fala dos apóstolos, né? Fala dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Vou procurar saber quem eram os samaritanos.
o que eles representavam antes de Jesus e depois, durante Jesus e depois de Jesus. Por que judeus e samaritanos não se davam? Onde começou esse conflito? Então você vai adquirindo esse conhecimento e vai percebendo muitas coisas. É isso que vai nos enriquecendo. Aí você vai ler sobre os samaritanos e você vai encontrar uma palavra chamada ah, os mandeus. Quem eram os mandeus? Os mandeus eram cristãos, lá do lado do Oriente Médio, e cujo Messias, cujo não é Jesus, é João Batista. Então Jesus está fora para eles, né? Então aí a gente vai percebendo que existem vários tipos de cristianismo e você vai enriquecendo o teu conhecimento. Quando chega um espírito que vai dizer para nós, por exemplo, num diálogo, esse Jesus que vocês falam aí é falso. Na verdade é João Batista. Você sabe que é um mandeu. É um espírito cristão mandeu. E aí você vai trabalhar com ele com esse conhecimento. E isso aumenta a sua capacidade de estabelecer contato e fazer aquilo que é preciso. E isso aumenta a tua harmonização, né, com a espiritualidade. É estudo, gente. Tem que pegar material, ler, rabiscar livro, não pode ter dó de livro. Não tem a pena de livro. Pessoas que lê, tem que ser que nem eu e a Sônia. Pessoas que lê e não risca livro, não lê, não estudou. Tem que riscar o livro. Rabisca mesmo, não tem dó não. Tá? Então é isso.